Apesar de eu pedir licença, né? Quem vem comigo em banca vê que eu fico digitando tudo aí, porque eu acho importante guardar aí esses comentários, apesar de ter a gravação, mas já facilita para o aluno. Ok, então agora, bom dia oficial, sejam bem-vindos a todos. A gente está aqui reunido. Inicialmente, eu vou passar o protocolo de como vai ser essa sessão, dizer quais são os passos e as fases. Queria começar agradecendo a presença, né, tanto do professor Francisco quanto da professora Anioli, que tiraram um tempinho aí nesse dezembro, né, apocalíptico, com agendas também apocalípticas, cheias de trabalho, de banca. Então, tirar um tempo, né, para a leitura do trabalho de Isabelle, com cuidado e carinho, como, né, vocês fazem, e também visando a contribuir, o que é mais importante, é uma grande alegria para nós, né? Já diz muito sobre vocês, né, ter aceitado a banca, e a gente está aqui hoje realmente para escutar, né, essas sugestões para melhorar ainda mais o trabalho de Isabelle. Inicialmente, eu vou passar a palavra para a Isabelle, que pode ter até 30 minutos para fazer sua apresentação. Em seguida, eu vou passar a palavra para a professora Nioli, que vai fazer seus comentários, seguido do professor Francisco. Depois, a gente vai pedir a Isabelle para se retirar da sala, né? E, a não ser que tenha plateia, se vier mais plateia, aí eu vou criar outro link, a gente vai preencher uma documentação relativa à avaliação do trabalho, e na volta eu vou fazer a leitura pública da ata. Então, Isabelle, fique tranquila, estou por aqui. Caso tenha alguma intercorrência com o som ou com, né, a imagem, eu falo para você. Se os participantes concordarem, seria melhor desabilitar as câmeras para facilitar a transmissão. Aí, na volta, a gente se encontra. Então, fique tranquila, estou por aqui. Qualquer coisa, eu te aviso, tá bom? Faltando 5 minutos, eu aviso também. Então, está com você a palavra, pode iniciar. Tá bem, obrigada. Inicialmente, queria agradecer, né, as orientações da professora Mônica durante a construção dessa pesquisa, ao professor Francisco e à professora Anioli por terem aceito o convite de participar dessa banca e a todos que estão aqui presentes. A pesquisa tem como tema a implementação de uma solução digital para a gestão da informação, facilitando a compreensão de processos organizacionais. Essa apresentação está estruturada, então, em introdução, revisão da literatura, metodologia, apresentação dos resultados, o artefato, considerações finais e referências. Contextualizando, então, um pouco a temática da pesquisa, né, a evolução das tecnologias digitais tem transformado a forma de criar, compartilhar e consumir informação. Com o advento da internet, dispositivos móveis e redes sociais ampliaram o acesso, né, em tempo real, e a informação tornou-se um recurso central para a tomada de decisão, inovação e progresso social. Com isso, também trouxe desafios como o excesso de informação, necessidade de avaliação crítica e combate à desinformação. Já no contexto organizacional, também há um crescimento exponencial do volume de informações nas organizações, e a informação é tida como um recurso estratégico para o planejamento, controle e eficiência operacional. A gestão da informação acompanha a evolução tecnológica do controle físico dos suportes aos sistemas de informações gerenciais, e a GI é tida como um fator de competitividade organizacional. Conceituando, então, um pouco a GI, ela envolve a obtenção, distribuição e uso da informação e do conhecimento, permitindo a identificação de etapas e fontes nos processos informacionais, seguindo aí o conceito de McGee-Prusak, 1994. Ela abrange desde o planejamento da política de informação, desenvolvimento e manutenção de sistemas integrados, otimização dos fluxos informacionais e adequação das tecnologias às necessidades dos usuários. Já no contexto dos processos organizacionais, a gente tem alguns desafios, como a comunicação pouco clara dos processos internos, dificuldade de compreensão pelos colaboradores não especializados, que não são da área de gestão, o uso de linguagem técnicas e documentos rígidos, como os procedimentos operacionais padrões, né, os POPs, informações dispersas em múltiplos sistemas e mídias, e a baixa interoperabilidade entre as informações. Também há organizações que ainda armazenam os processos, né, em meios físicos ali, documentos impressos, o que dificulta
a atualização das informações e o acesso também. Como lacuna identificada na parte da tecnologia para a gestão de processos, apesar de já existir algumas ferramentas que dão suporte à parte de simulação, modelagem e automação de processos, ainda existem algumas dificuldades relacionadas à centralização das informações, o uso de recursos visuais interativos, a usabilidade, né, orientada ao usuário final, e que atenda aos diversos perfis, né, de conhecimento dos colaboradores. Portanto, foi estabelecido o problema de pesquisa, né, como o uso de soluções digitais para a gestão da informação facilitam a disseminação e a compreensão dos processos organizacionais e o acesso às informações necessárias para a execução das tarefas pelos colaboradores. Com isso, o objetivo geral foi implementar um protótipo de website, aplicando recursos visuais para facilitar a compreensão dos processos organizacionais e o acesso às informações pelos colaboradores da agência PAN. Foram traçados 6 objetivos específicos: identificar os principais processos da organização, priorizando um para o mapeamento, mapear o processo priorizado, definir os requisitos funcionais e técnicos para o desenvolvimento da plataforma digital com foco na usabilidade e na eficácia dos recursos visuais, elaborar o conteúdo multimídia, desenvolver a solução digital na forma de website e apresentar o protótipo da solução desenvolvida para os colaboradores. A pesquisa se justifica no âmbito acadêmico. Foi realizada uma pesquisa bibliométrica simples nas bases do BRAPS, BDTD, Cielo, Portal de Periódico CAPES e Google Acadêmico, e a partir da combinação dos termos, né, de gestão da informação, processos organizacionais e soluções digitais, poucos resultados foram obtidos, né? Já é comum com a combinação de termos que realmente retornem menos resultados, mas eles foram quase nulos, o que significa uma lacuna, né? E a pesquisa visa contribuir, então, para essa área. No aspecto socioeconômico, ela visa a democratização e preservação do conhecimento institucional. A solução digital desenvolvida ela é baseada em uma plataforma gratuita, no code, né, que não exige programação, entendimento em programação. Ela é aplicável a organizações de pequeno e médio porte, então consegue ser facilmente replicável. No âmbito institucional, contribui para a melhoria da gestão da informação e dos processos na organização, fortalecendo a cultura e promovendo a melhoria contínua. E no aspecto profissional, ela alinha, né, a teoria e a prática profissional a partir da experiência da pesquisadora em gestão de processos, contribuindo para o aprimoramento de suas competências para o atendimento de uma demanda real de mercado com soluções digitais na gestão da informação. Quanto à revisão da literatura, que eu trouxe um arcabouço, né, dos conceitos que foram trabalhados para atingir o objetivo da pesquisa e a construção do artefato, que é o protótipo do website. Então, foi trabalhado as temáticas de gestão da informação, trazendo a etimologia do termo Isabelle, informação. Oi. Eu não estou lhe escutando. Vocês escutam ou sou eu? Sim, eu consigo escutar. Também escuto. Alguém pode colocar aí no chat se estão escutando, Isabelle? Ah, espera aí. Então deve ser alguma coisa aqui comigo. Só um minuto. Tá. Fale de novo aí, por favor, Isabelle. Está ouvindo agora? Estou escutando. Eu vou entrar pelo meu celular. Só um segundo, tá? Tá bem. Pode falar. Consegue ouvir agora? Sim, sim. Pronto. Então, seguindo, na parte da gestão da informação, foi trabalhada a etimologia do termo informação, os modelos de gestão da informação, fluxos informacionais, comunicação organizacional. Acho que eu estou me ouvindo agora.
Está dando um pouquinho de retorno. Entre os modelos de gestão da informação e fluxos informacionais também foi feita uma sessão de análise desses modelos, que foi apontado que na pesquisa não iria ser seguido um modelo específico, né? Então foram considerados todos os conceitos. No entanto, lá na parte do mapeamento da coleta de dados, eu vou apresentar que foi utilizado como referência o modelo de Beal para representar o fluxo informacional do processo que foi mapeado. Dentro da gestão de processos, foi trabalhada a gestão de processos de negócio, trazendo desde a parte do contexto até a definição do que é processos, a cadeia de valor de Porter, a arquitetura de processos organizacionais. Dentro do desenvolvimento ágil, foi trabalhado os métodos ágeis de desenvolvimento de software, foi aprofundado em dois, o Extreme Program, que é o XP e o Scrum, e dentro da usabilidade foi trabalhada a origem, conceito de usabilidade e a avaliação de usabilidade de ambientes digitais. Quanto à caracterização metodológica da pesquisa, ela é uma pesquisa aplicada. Quanto aos seus objetivos, é exploratória e descritiva. O método foi o indutivo, a abordagem qualitativa e quantitativa. Quanto aos procedimentos, foi aplicado o Design Science Research para garantir, né, a questão da construção alinhando a teoria e prática para a construção de um artefato que visa resolver um problema real. E para a coleta de dados foi utilizada a pesquisa documental, entrevista, grupo focal e questionário. Para a análise dos dados foi feita a análise de conteúdo de Bardan, para a qualitativa, e para a quantitativa estatística descritiva simples. O locus da pesquisa foi a agência PAN, ela foi fundada em 2017, presta serviços de publicidade, marketing, tecnologia, é de natureza privada e de pequeno porte. Está localizada em Natal, no Rio Grande do Norte, possui em sua estrutura 5 setores: tecnologia, digital, criação, mídia offline, gestão de contas, e ainda possui umas subdivisões, né, que foram consideradas como departamentos. Durante a pesquisa, tinham 19 colaboradores, mais o diretor-geral. Trazendo só um pouquinho da questão da gestão de processos, ela já possuía processos mapeados, né, com fluxos documentados, já utilizava sua rotina também em diversos sistemas, incluindo sistemas para gerenciar projetos e tarefas, e tinha dificuldades na disponibilização de informação dos processos organizacionais. Então, na fase da coleta de dados, né, para o objetivo 1, foi utilizada a pesquisa documental e entrevista semi-estruturada, para o objetivo 2, o grupo focal, e para o objetivo 3, o questionário. Os demais objetivos, eles foram atingidos com a construção do protótipo. O universo da pesquisa para a entrevista foi o diretor-geral. O grupo focal foram 8 participantes, que são os atores envolvidos no processo priorizado, que foi o de produção de vídeo. E o questionário contou com 17 participantes de diferentes níveis organizacionais. Não foi 19, porque 2 participaram do pré-teste, então por isso foi 17. Na pesquisa documental, então, o objetivo era a compreensão do contexto organizacional e orientar também a identificação dos principais processos para que um fosse mapeado. Como resultado, analisando os documentos mais institucionais, como missão, visão, valores, foi reconhecido o propósito da empresa, né, de ser reconhecida nacionalmente como referência em marketing, publicidade, arte e tecnologia, analisando o organograma e descrição de cargos, apontaram uma lógica funcional que orienta a divisão de responsabilidades e fragmentação das atividades em diferentes áreas. Quanto ao banco de dados e o perfil de colaboradores, foi identificado um quadro majoritariamente jovem, em que 64% estavam ali entre 21 e 31 anos e 80% possuíam ensino superior, né? O ingresso também era recente, a gente vai ver isso em quase todos os instrumentos que foi, essa informação ela foi destacada. Ali 55% tinham entrado entre 2022 e 2024, que já indica ali um dinamismo organizacional. Analisando a ferramenta em gestão de projetos, aproximadamente 40.300 tarefas tinham sido abertas em 2024, com a média de 17 novas tarefas por dia útil, evidenciando a intensidade operacional e complexidade do fluxo de trabalho. Ainda analisando essa ferramenta de gestão de projetos, né, quanto ao maior volume de horas registradas nas tarefas,
estavam os tipos de criação, edição de vídeo, tarefas gerais e desenvolvimento. Eu trouxe essa informação porque elas estão diretamente relacionadas aos processos. Então, a gente pode ver que esses processos aí têm um volume de horas maior registrado, o que significa que eles são mais prioritários. Também foi analisado alguns processos organizacionais que já estavam mapeados, né? E alguns tinham sido mapeados recentemente, como contratação, onboard e offboard de clientes, planejamento estratégico e plano de mídia. Então, eles foram desconsiderados, né? Porque o objetivo era mapear um que não tivesse, enfim, atualização recente. Foi com base nessas informações, né, que foram coletadas nesse instrumento, foi possível elaborar a representação da cadeia de valor, que ela está apresentada aqui, que é uma estrutura, né, hierárquica, assim, de agrupamentos dos processos, né, em macroprocessos, em grandes áreas, para que a gente conseguisse visualizar quais seriam os processos finalísticos, né, e definir para o mapeamento. O processo que foi mapeado, ele está ali na execução de projetos, né, e é um processo finalístico. Esse modelo também ele foi baseado no modelo proposto por Paul. Já os resultados da entrevista, né, foi feita análise de conteúdo temática de Bardan, que possui essa estruturação e organização da análise, codificação, categorização e inferência e interpretação. Na fase de categorização foram definidas 4 categorias: crescimento e dinâmica organizacional, setores e processos críticos, acesso à informação e documentação e adoção de tecnologias. No crescimento e dinâmica organizacional, né, foi identificado pelas falas do entrevistado que a organização está consolidada no mercado local, em contexto de crescimento contínuo. Há uma alta dinâmica do setor, exigindo adaptação constante dos modelos de trabalho. Também a adoção de gestão de processos e projetos, né, tida como marco na mudança organizacional. Eles passaram por uma consultoria no ano de 2019, né, que teve aí o mapeamento de processos, automação. Então, foi introduzida aí essa cultura da organização e de gestão e é reconhecida na fala do entrevistado. Também há essa percepção de redução de gargalos e maior clareza das etapas de trabalho. Os desafios enfrentados, né, eles refletem esse movimento do setor e está em amplo amadurecimento organizacional. Quanto ao crescimento, é entendido como aprendizado contínuo e revisão permanente dos processos. Já os setores e processos críticos, né, tem aí a centralidade no setor criativo, que é onde está incluso, né, o audiovisual, também alguns outros processos, como direção de arte, redação, social media, né, processos relacionados a essas áreas. O onboard do cliente também foi apontado como importante, e a gestão de tarefas também é reconhecida como um processo estruturante. Já no acesso à informação e documentação, a percepção da gestão que os colaboradores possuem autonomia para acessar as informações, aqui também gerou um contraponto, porque no questionário, né, os colaboradores disseram que têm dificuldade de acessar as informações. A disponibilidade dos registros contribui para a agilidade nas rotinas e a execução das atividades, e a existência de documentos explicativos é reconhecida como facilitadora aí do trabalho. O uso de tecnologias digitais fortalece, né, esse acesso, compartilhamento e colaboração. Já na adoção e integração de tecnologia, a cultura organizacional é aberta à inovação, está disposta sempre a investir, testar, né, e melhorar o modelo de negócio. O uso de ferramentas digitais diversas para apoiar atividades criativas, eles já utilizam a inteligência artificial também como uma ferramenta de suporte, e a tecnologia atua como mediadora da experiência do cliente com suporte e eficiência operacional. Tem uma estrutura tecnológica funcional e em constante evolução. Como resultados do grupo focal, então, foi feito um mapeamento do processo priorizado de produção de vídeo. Os recursos utilizados foram a ferramenta Visage Modeler, a anotação BPMN e o Google Meet, né, foi mapeado em tempo real durante o grupo focal e depois foi feito só melhorias. O processo, ele retornou um pouco complexo, porque ele teve 19 atividades mapeadas, ele tinha diversos cenários que poderiam ser seguidos, né? Então, até para representar ficou um pouco difícil, tive que dividir aqui em 2 partes. Também gerou uma série de atividades lá dentro do modelo desenvolvido, dentro do protótipo.
E como eu comentei anteriormente, né, foi feita essa representação do fluxo informacional, utilizando esse modelo liberal, porque ele apresenta melhor as atividades, né, desde a identificação da necessidade de informação até o descarte da informação, com o armazenamento aí durante todas as etapas, né, foi feita uma adaptação. Quanto ao questionário, então, foi aplicada a estatística descritiva simples. Ele teve 16 perguntas, foi dividido em 3 sessões: perfil dos participantes, acesso aos processos organizacionais e preferências por formatos de mídia. O perfil dos participantes, né, a predominância era do setor de criação publicitária, o nível deles era operacional, em sua maioria que estavam respondendo. A modalidade de trabalho com maior concentração era a híbrida, que concilia, né, o remoto com o presencial. A maioria estava há menos de 1 ano na empresa, somando os últimos ali de maior concentração, condiz com o que foi identificado lá na pesquisa documental. A formação acadêmica era em comunicação e marketing, né, maior concentração, e quando questionado se a área de atuação influenciou na compreensão do que são processos organizacionais, a maioria respondeu que sim. Quanto ao acesso aos processos organizacionais, né, quando questionado ali sobre o conhecimento dos processos, a boa parte respondeu que conhecem ali os processos do seu setor e de outros. Chamou a atenção foi que também teve respostas de pessoas que apenas conhecem os processos relacionados às atividades que executam. Possa ser que eles não tenham conhecimento nem dos processos do setor, né, só aqueles que eles estão envolvidos. Raramente consultam informações sobre os processos, né, a maioria respondeu, afirmam ter dificuldade de encontrar as informações, sentem necessidade de treinamento referente aos processos, e quando eles têm dúvidas, geralmente eles perguntam ao colega ou aos líderes, em vez de consultar essas informações. Quanto às preferências dos formatos de mídia, essas perguntas aqui eles poderiam marcar mais de uma opção, justamente para entender qual seria o que teria maior volume, né? Então, textos descritivos e manuais, tutoriais, fax, infográficos, vídeos, tiveram maior concentração. Foi desconsiderado apenas podcast ou áudios, que teve poucas respostas. Aqui, quanto o aspecto que contribui para a compreensão da informação, a clareza das informações, a presença de exemplos práticos, então tudo isso foi considerado como requisito. E os textos, né, mais adequados, também venceu aí os detalhados e descritivos. Com base em todos esses resultados, né, foi elaborado, então, o desenvolvimento do website. Ele contou com 6 etapas, mais um manual de uso. As etapas, elas foram definidas a partir dos níveis de projeto proposto por Prisma e LOE 2009, geralmente aplicado ao desenvolvimento de projetos de web apps. Aqui ele foi adaptado, né, porque era um contexto de website com escopo bem menor, então eu fiz uma adaptação. E foi aplicado também o método ágil Scrum, né, também adaptado, em que contou com 4 sprints de aproximadamente 1 semana. Foi para essas principais fases ali da estrutura, elaboração de conteúdo, programação e validação. Dentro do planejamento, foi feita a definição do protótipo do website, né, que buscava apoiar a compreensão dos processos organizacionais e ampliar o acesso à informação. O público-alvo eram todos os colaboradores, independente do setor de atuação. Quanto aos recursos, não houve custos, né, porque a ferramenta era gratuita, foi desenvolvida durante a pesquisa, não foi necessária a aquisição de software, e o prazo foi 30 dias para o desenvolvimento dessas etapas apresentadas. A definição de requisitos, né, foi feitos requisitos funcionais, com base nos resultados, principalmente lá do questionário. Os requisitos funcionais estão ligados às funcionalidades, né, e os requisitos não funcionais estão ligados mais à área de usabilidade, segurança, e eles foram traçados aqui. Um deles é que o acesso do website, né, deveria ser restrito aos colaboradores ou usuários autorizados. Então, a plataforma ela só pode ser acessada com o e-mail institucional dos colaboradores. Foi desenvolvido, então, na plataforma Google Sites, né, e também foi aplicado os princípios de usabilidade de Nielsen para orientar a interface. Quanto à estrutura, foi feita a elaboração do sitemap, né, que é um esqueleto, assim, inicial da hierarquia das páginas, o início ali, a página principal,
Setores, processos, clientes, sobre a PAN e FAQ são as páginas de segundo nível, as páginas de cada setor e dos processos são de terceiro nível. Foi necessário fazer esse conjunto de páginas por conta das informações estarem interligadas, né? Então, eu não podia fazer apenas o processo de produção de vídeo sem contextualizar como essas informações se relacionavam lá com os setores. Alguns faziam mais sentido estar dentro do FAQ, né, que seriam ali utilizados em outros processos também, então seria melhor aproveitado. E no contexto, então, foram desenvolvidos 13 páginas. Posteriormente, foi feito esboços dessas páginas, que chamam wireframe, né, que aí é um esqueleto, de fato, de como as páginas vão ficar. A parte da estrutura em si, a gente define o que vai ter de conteúdo e como mais ou menos será organizadas as informações e é elaborado nessas imagens, eu fiz com o auxílio da ferramenta Cloud AI. Posteriormente, então, a elaboração do conteúdo multimídia, objetivando a clareza, a linguagem simples e a escrita em primeira pessoa para trazer mais proximidade aí com o usuário. Foi feita a produção de textos descritivos, formatos de passo a passo, o fluxograma do processo, vídeos tutoriais explicativos, infográficos e imagens, entre outros. E aí partiu para a fase da programação, que é, de fato, colocar, né, todas essas informações no ambiente, né? Então, foi feita a configuração do tema, definindo cores, a parte estrutural, foi feita a criação das páginas e a aplicação dos conteúdos. Por fim, a etapa de validação, né, foi feita a análise dos conteúdos pelos líderes de cada setor. Então, eles analisaram, proporam melhorias em algumas linguagens, questões de atualização de informações, deram esse feedback que foi implementado. Também foi feita uma reunião de apresentação do portal para os colaboradores, né, compartilhado o link em tempo real, para que eles pudessem acessar e já dar seus primeiros feedbacks, né. Então, teve a avaliação positiva da ferramenta e também já sugestões de melhorias, inclusive foi no fluxo do processo, por ele ser grande, né, difícil de visualização, já estavam tentando clicar lá na imagem para expandir, e tinha um botão assim, clique aqui. E eles não viram esse botão, então pediram para colocar o link na imagem e prontamente já foi feito. Também contou com a reunião de apresentação do ambiente de edição para os líderes de cada setor, né, para garantir aí a continuidade e a atualização das informações. Foi feito posteriormente um manual de uso, com todas as informações ali de cada página, para auxiliar também na compreensão. E as considerações finais é que, a partir do desenvolvimento da validação do protótipo PanCollab, que é como ficou chamando o website, considera-se do ponto de vista teórico que a pesquisa contribuiu a integrar a gestão da informação, gestão de processos, soluções digitais articuladas por meio do Design Science Research e o framework Ágil Scrum. Sobre a perspectiva prática, o PanCollab apresenta viabilidade técnica e econômica e potencial de replicação em organizações de pequeno e médio porte, enfrentando desafios semelhantes. As limitações e lições aprendidas, né, do estudo relacionam-se à restrição da plataforma utilizada, o esforço de atualização de conteúdos em vídeo, né, que é muito fácil ficar desatualizado, mudou uma coisa no processo, já tem que regravar, reeditar, então foi tido como uma lição aprendida. E o recorte específico do estudo, né, de caso. Recomenda-se que pesquisas futuras explorem outras plataformas digitais, avalie a adoção continuada de solução e investigue seus impactos na aprendizagem organizacional e na preservação do conhecimento institucional. Conclui-se que os objetivos da pesquisa foram plenamente atingidos, evidenciando que soluções digitais bem estruturadas fortalecem a gestão da informação, o compartilhamento do conhecimento e a compreensão dos processos organizacionais. Aqui algumas referências utilizadas para a construção dessa apresentação, e é isto. Obrigada. Não sei